Graças e paz, meus amados, passando aqui para deixar uma palavra direto do coração de Deus ao teu coração. Eu peço para que você observe nas Escrituras o que sai da boca de Deus. São direcionamentos para que tenhamos dias onde a luta pode se fazer presente, mas nós temos a força em Cristo para que possamos romper dia após dia. Nós não sabemos qual será o momento exato que Jesus virá buscar a igreja. Uma coisa eu só posso dizer ao irmão e à irmã, que nós temos que já estar vivendo a eternidade. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós temos que ter a ideia que já estamos na eternidade com o Senhor, vivendo para essa eternidade. Muitas pessoas às vezes chegam num culto e falam assim: eu não senti unção, eu não senti a presença de Deus no culto. Eu sei que às vezes a luta é tão difícil até para o pregador da noite que parece que ele não rende. Mas eu costumo dizer, meu amado, que quando a gente não sente a presença de Deus na casa do Senhor, muitas vezes é porque a gente não preparou durante o dia. O nosso culto precisa iniciar no nosso lar, dentro da nossa casa. Quando abrimos os olhos pela manhã, nós já temos que ajoelhar e agradecer a Deus por mais um dia. Se você não pode ajoelhar, ora deitado, ora em pé, ora sentado, agradeça ao Senhor por mais um dia, por até aqui Ele ter te guardado, livrado, ter abençoado você com toda a sua família. Por mais que você esteja passando por um momento de dor, um momento de sofrimento, algo que tenha te entristecido, você precisa ser grato ao Senhor, porque em meio a tudo isso, o Senhor continua ao teu lado, te guardando, o Senhor continua vigiando, o Senhor continua segurando na tua mão. E eu preciso dizer isso para você. Se você não acreditar naquilo que sai da palavra de Deus através dos profetas, a sua vida não muda, nada acontece. Talvez você está dizendo: mas entra ano e sai ano, eu vivo aí dizendo que Deus vai mudar a minha vida, minha história, a história da minha família, e não vejo nada acontecer. Continue orando, continue profetizando o melhor de Deus para você e para a tua casa. Lembra da passagem de João, capítulo 2, que diz assim: primeiro milagre de Jesus na bodas de Canaã. Querido, aqui foi o primeiro milagre notado. Foi o primeiro milagre contado. Foi o primeiro milagre registrado pelas Santas Escrituras. E o versículo 1 vai nos dizer assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Querido, esta hora que Jesus está dizendo para a mãe dele, ele não estava dizendo que ele não importava-se com o que estava acontecendo. Ele estava dizendo que o tempo oportuno não havia chegado para que ele entrasse e comprasse a briga daquela festa, alcançasse o coração daquelas pessoas fazendo um milagre. Você precisa entender uma coisa: foi projetado, foi mapeado um casamento. O mínimo aí de uma festa, de um casamento naquela época, um mínimo, 7 dias. Então, é impossível que eles tivessem feito a conta errada. Porque quando você vai convidar alguém, você faz uma lista de convidados e sempre coloca uma porcentagem a mais. Porque vai que vem um intruso, vem um penetra, vem alguém que você nem queria que estivesse na festa, acaba vindo. Ou o pai traz mais alguém, o irmão traz mais alguém, eu não sei. Então você tem que colocar uma margem sempre acima. É como uma reforma. Você vai fazer uma reforma, você vai gastar X, mas você precisa colocar uns 40%, 60% a mais. Porque sempre no meio do caminho acontece algo. O pedreiro descobre um desvio, alguma coisa que precisa fechar, algo quebra pelo caminho, não sei. E acaba saindo um pouquinho, né, do orçamento. Mas esse noivo havia feito, né, uma lista de convidado e haviam sido comprado, né, vinho, comida,
para 7 dias para um determinado grupo de pessoas. Eu não sei o que aconteceu no meio desse caminho, se beberam demais, se foram pessoas que não haviam sido convidadas. Eu não sei se realmente o noivo aí comprou menos, né, no calor do momento aí, na alegria, né, do casório, fez conta errada. Eu só posso te assegurar que no meio do caminho faltou o vinho. Faltando vinho, faltando o que servir, obviamente a festa precisaria ser suspensa. O que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes o Senhor fala para nós ir a um determinado lugar, fazer algo. O que o Senhor Jesus Cristo nos fala, pode ir, e no meio do caminho a gente acaba perdendo a mão. No meio do caminho parece que a gente fez a conta errada e nos falta ferramenta para isso. E passamos vergonha, não é isso que a gente costuma dizer? O noivo estava nessa mesma posição, ele passaria vergonha, querido. Imagina as pessoas dizendo, você viu fulano? Eu fui na festa. Que festa? Festa, você não soube? Faltou vinho. A festa teve que ser suspenso, o casamento, porque faltou vinho. Nossa, a festa foi um vexame. Querida, as pessoas sempre vão se atentar ao lado negativo. Elas não vão dizer assim, foi uma bênção a festa, mas acabou até faltando vinho, a gente teve que voltar mais cedo da festa, mas estava tão bom. Não, elas vão lembrar sempre do ponto negativo, sempre daquilo que vai lhe trazer vergonha, vexame. Querido, o que você precisa entender nessa terra, que alguns passam mais e outros menos vexames na vida. Uns porque se arriscam mais, outros porque plantam, às vezes, de uma forma errônea, no desespero, acaba fazendo aliança onde não deve, acaba fechando contratos onde não deve, acaba aceitando pedidos aí onde não deve. O assunto aqui é sério. Nós não estamos aqui, querido, porque nós não temos o que fazer. Nós somos soldados enviados por Deus para salvar e mudar histórias de pessoas. Pessoas que estão falidas, pessoas que hoje não acreditam mais na promessa que sai da Bíblia, da boca de Deus. Porque às vezes, querido, no meio do caminho lhe faltou algo, ou alguém lhe deixou pelo caminho, alguém lhe trocou pelo caminho. Quantas mulheres que conversam comigo e dizem, mas eu fui trocada pelo caminho, eu fui abandonada pela minha família, a promoção do emprego era meu, eu era tão dedicada e simplesmente o gerente passou a oportunidade por uma outra pessoa. Ei, calma, você nem sabe o que aquela pessoa fez para receber tudo isso. Você precisa confiar no Jesus que entrou naquele casamento. Faça como aquele noivo. O noivo convidou a pessoa certa, ele convidou o Senhor Jesus. Querido, se está faltando recursos hoje, mas você já havia convidado Jesus antes para a tua história, você está no caminho certo. Pode faltar recursos hoje, mas se Jesus está com você nesse caminho, eu posso te assegurar que no meio do caminho, olha que interessante, no meio da festa, Jesus chegou no meio para mudar uma situação. Você precisa entender que às vezes nós convidamos Jesus para o nosso cenário e nós logo imaginamos que ele já vai começar a mudar a situação. Aconteceu comigo. Uma vez Jesus me colocou num determinado cenário e me fez uma promessa, mas me faltava um recurso. Isso há uns 3, 4 anos, acho que uns 3 anos. E me faltou o recurso para algo. E eu achava que Jesus iria me dar a bênção no início, que ele iria colocar aquilo na palma da minha mão para que eu pudesse romper. Mas eu vi que no meio do caminho, Jesus começou a mudar a história de algumas coisas. Não foi no início, foi no meio. Você precisa entender uma coisa. Se você começou com Jesus, no meio você já vai ver o trabalhar. E o final disso tudo vai ser melhor do que o começo. Eu não sei o que você colocou na palma da mão de Cristo, mas eu posso te assegurar que no meio dessa situação, Jesus vai mudar essa história. E haviam-se talhas, 6 talhas, talhas que eram usadas para a purificação dos judeus, ou seja, se houvesse um convidado na família, aquela pessoa usava aquela água para lavar as mãos e lavar os pés, né? Para que adentrassem na casa, para tirar a poeira, isso evitava doenças, vírus,
evitava que poeira entrasse no pé das pessoas para dentro de casa, que a mão suja, né, contaminasse o ambiente. Então era preciso lavar. O que eu entendo com isso, querido, é que é necessário eu lavar-me, eu desprender-me daquilo que impede Jesus habitar no meu cenário, a purificação do meu cenário. Aquilo que for algo, querido, que lhe entristeça, algo que lhe corrompa os bons costumes, lave tuas mãos, lave os teus pés e adentre nesse cenário que Deus quer, que Jesus permite que você entre. Mas, querido, com tantas botijas que eu acredito que tinha naquele lugar, até com os barris, né, com as garrafas, com os jarros que havia sido usado para aqueles vinhos que havia acabado, Jesus podia ter mandado encher aquilo de água. Porque, na verdade, aquilo já estava separado para o vinho já havia saído, né, daqueles utensílios, mas Jesus escolheu usar uma talha, algo que representava a purificação, ou seja, eu usava aquilo, eu pegava aquilo com as mãos sujas para purificar os meus pés, lavar minhas mãos, então não era algo assim também tão limpinho quanto a gente imagina. Querido, o que eu aprendo com isso é que Jesus usa muitas situações que para muitos, querido, não tem serventia, é contraditório. Porque se eu fosse encher ali, eu encheria os barris que já estavam com gosto de vinho, que já tinha vinho, já tinha passado vinho. Mas Jesus não, ele fez questão de mandar encher aquelas talhas com água, talhas que eram usadas para purificação, talhas que normalmente estavam sujas, não limpas. Elas eram usadas para limpar, mas elas sempre estavam sujas de uma certa forma, porque toda hora alguém pegava para jogar água. Querido, mas Jesus fez questão que as pessoas enchessem água, aquele lugar, aquelas talhas, e daquelas talhas, querido, saísse o vinho. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que muitas das vezes aquilo que é sujo para alguém, aquilo que é descartável para alguém, ou aquilo que para muitos já deu cabo, que terminou, que findou, que ou não tem outra serventia, Jesus me traz nesse dia de hoje para dizer para você: pode pensar que você é uma talha, que você só é usado para algo, mas Jesus vai transformar o teu cenário. E aquilo que muitas pessoas achavam que você ia ficar só para carregar uma determinada coisa, ajudar em uma determinada situação, ou que você não passaria de uma talha para purificação, Jesus me trouxe para o teu cenário para dizer que eu vou surpreender o cenário, vou surpreender algumas pessoas, para mostrar que você é alguém especial, que através de você vai sair um grande milagre. Querido, eu imagino os serventes, porque Jesus havia dito para aquela mulher, para Maria, para a mãe, que não era chegada a hora e ele nem tinha nada com ela, porque entra nesse desespero. Mas Maria, mulher sábia, levou o problema para a pessoa certa. Querido, Maria, se entrasse no desespero, correria e contaria para o noivo: ó, sua festa tá de mal a pior, o vinho, a alegria acabou. Mas Maria levou o assunto para quem podia mudar a história. Se você veio hoje aqui ouvir da direção de Deus, da parte de Deus, uma palavra, Deus manda te dizer: leve o problema a mim, ao seu Deus, que eu dos altos céus ouvirei e mudarei essa situação. Quando Jesus disse para Maria que não era chegada a hora, que não era o tempo exato, que não era o tempo oportuno, né? Está falando de tempo. Maria entendeu que algo iria acontecer e pediu para que os serventes obedecessem o que Jesus falara. Mas os serventes não eram servos de Cristo, né? Eles não trabalhavam para Cristo. Mas quem nasceu para servir, querido, pouco se importa de onde está vindo a ordem. Quer servir, quer fazer a diferença, quer fazer com excelência. E aqueles homens ficaram atentos à palavra daquele homem chamado Jesus. E Jesus pediu para que enchesse as talhas e levassem aquilo ao mestre-sala. Querido, o milagre aconteceu no meio do caminho. É no meio disso que você está vivendo que Deus vai mudar a tua história. Eu imagino aqueles serventes, aqueles homens pensando: pronto, azedou o pé do frango, vou passar vergonha, vou perder até meu posto de servente, vão rir de mim. Como que eu vou levar água em talhas?
que vai acontecer? Se foi o vinho que acabou, o que esse homem está mandando eu fazer com água? Querido, eu imagino que aqueles serventes ficaram sim preocupados. O que aconteceria no caminho? Mas Jesus estava ali para surpreender aquele cenário e marcar aquela festa a ponto daquela festa entrar na história escrita por João. Olha, querido, eu não sei o que você precisa hoje, mas é no caminho de onde você tem vivido que Jesus vai te surpreender, sabe por quê? Porque você fez questão de convidar o Senhor para a tua história. E chegando o vinho naquele homem, o mestre Sala ficou abismado, né? Porque imagina, querido, todo mundo servia o vinho ruim quando todo mundo já estava lá bêbado, já estava alto, já estava feliz, já estava farto mesmo. Servia-se o melhor, dava-se o melhor porque automaticamente iriam bebendo menos. Mas ali não, algo surpreendente aconteceu, o melhor estava no final. Isso mostra, querido, que o princípio, que o final das coisas é melhor do que o princípio, como a Bíblia mesmo vai nos dizer. Querido, você precisa entender algo, que a Bíblia, ela completa-se nela mesmo. De Gênesis e Apocalipse, ela vai se completar nela mesmo. E Jesus fez um milagre na vida daquele casal, fez um milagre naquela festa. Eu não sei qual é o milagre que você veio buscar, que você tem buscado da parte de Deus. Mas o meu recado para você é, não desista daquilo que Deus tem falado para você. Eu não vim dizer para você que os seus dias vão ser flores, que não vai ter espinhos. Eu não vim dizer para você que você não vai passar por turbulência, que você não vai ter algumas chateações pelo caminho. Eu não vim te dizer isso, que a promoção, que a vaga de serviço que você está esperando, que vai vir assim, sem uma luta, que o retorno do teu marido para tua casa, da tua esposa para tua casa, ou dos teus filhos para o seio da tua casa, não vai ser com luta. Eu não posso te assegurar assim, porque assim a Bíblia não nos diz. Muitas pessoas me questionam dizendo que, mas a Bíblia diz que o que vem de Deus traz paz. É verídico, mas o fato de lhe trazer paz, querido, não quer dizer que você não vai ter que arregaçar a tua manga e lutar. Tem gente que não quer lutar por aquilo que ele ama, por aquela que ela ama, por aquilo que ele quer. E quer muitas das vezes que Deus traga aquilo para o cenário dele sem luta. Porque só porque as escrituras vai dizer que aquilo que vem de Deus traz paz. E é verdade. Deus tinha um lugar de paz para o povo. A terra prometida. Mas o percurso foi paz, querido? Não foi. O percurso foi de luta. Tanta luta, querido, que no meio do caminho o povo começou a murmurar. E na murmuração, querido, começou a entrar muitas coisas ruins. A ponto de uma geração inteira, abaixo de 26 anos, exceto Caleb, exceto Josué, o restante precisou morrer. Não fizeram parte da terra prometida. Por quê? Porque a murmuração, querido, ela mata crente. Deserto não mata crente, mas a murmuração, ela mata. Querido, você precisa entender uma coisa, se você convidou Jesus para o teu cenário, pode estar tudo contraditório aquilo que Deus falou para você. Pode. Você pode estar passando vergonha, não, você pode estar passando vexame. Podem ter colocado o teu nome, tua história estampada aí nas redes sociais, contatos aí, do WhatsApp contando o que está acontecendo com você, é só ladeira, é só notícia ruim. Deixa falarem, querido, o que querem. Deixa darem cabo da tua história, não tem problema não. Aquele homem seria marcado, a festa daquele homem seria marcada também por vergonha, mas como eles haviam convidado Jesus para a festa, Jesus fizera a diferença. E sabe o que eu acho engraçado? Maria nessa história. A mulher, Jesus nem falou para ela o que ia fazer e ela disse, obedeça. Sabe o que eu entendo com isso, querida? É que quando Jesus nos leva para algumas situações, obedeça. O Espírito Santo vai nos dizer assim, obedeça. Jesus está te levando, obedeça. Mas eu estou em alto mar, o barco vai afundar. Obedeça. O obedecer, ele é melhor do que o sacrificar. Eu vejo pessoas pagando preço, alto preço, por sacrifícios para trazer marido para casa, filho para casa, para abertura de vaga de serviço. E eu fico imaginando, se você obedecesse mais e sacrificasse menos,
você ia ver que no final disso daí, você ia ter testemunho para contar. Porque no meio da tua história, Deus vai fazer algo surpreendente. E eu vou falar uma coisa para vocês, estamos aí, ó, pertinho da virada do ano. Já estamos entrando aí em 2023. Mas eu creio no Jesus que ele não vai esperar na vida de algumas pessoas essa folha virar para mudar a tua história. O teu milagre, ele vai ser contado ainda em dezembro. O teu milagre vai ser contado ainda em dezembro. 2023, você já estará com a chave da vitória na tua mão. 2023, você já vai estar casando. 2023, aquela vaga de serviço que você tanto almeja, já é tua, porque já foi liberada agora. Em 2023, a chave do teu carro, da tua casa, a saúde que você tem esperado, vai acontecer agora em 2023. Em 2022. Em 2023, você já vai entrar dando brado de vitória. Ah, quer dizer que a senhora veio aqui pregar chave de carro? Eu vim dizer para você que aquele que obedece não tem outro caminho a não ser passar por meio da turbulência e pegar a vitória. Eu vim dizer para você que quem suporta o processo vive o propósito, mas desfruta do quê? Das maravilhas de Deus. Eu não vim pregar aqui para você heresia. Eu vim dizer para você que de Gênesis a Apocalipse, que quem obedeceu a Deus passou por dias maus. Eu disse, passou por dias maus. No meio do caminho, Deus sempre teve uma mudança de cenário. Eu não sei quem ri de você hoje, querido, mas eu posso só dar um recado. Será necessário pegar um lencinho. Quem ri de você vai pegar um lencinho para poder enxugar as lágrimas, porque não vai acreditar nas maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Não vai acreditar como Deus cuida de você de uma forma sobrenatural. Eu vejo alguém que vai entrar nesse vídeo que Deus manda dizer para você assim, ó. Ele cuida de você de uma forma tão diferenciada que nem a tua família entende como acontece tanta coisa com você. Por que acontece tanta coisa? Mas o milagre que Deus vai fazer para você e por você vai dar a resposta que as pessoas fazem sem lhe perguntar, mas elas questionam entre ela mesma, elas ficam pensando, por que acontece isso na vida do fulano? É porque Deus tem uma história, sabe, eu me lembro da história de José. Por que será que aconteceu tudo aquilo na vida de José? É porque Deus já tinha uma cadeira preparada para aquele menino. Começou lá atrás. Ele ainda era um menino quando Deus havia lhe feito promessas, dado-lhe sonho, quando ele havia ganhado uma túnica do papai dele. Você viu que Jacó mentiu por diversas vezes no meio do caminho. Mentiu para o pai, querendo ou não, de uma certa forma, pegou a primogenitura do irmão. Ele seria maior que o irmão, mas Deus não disse que ele teria que fazer tudo isso. Querido, quando Deus fala que vai te colocar em um determinado lugar, você não precisa comprar nada com um pratinho de lentilha, não. Você não precisa comprar coração de ninguém, lugar de ninguém, não. O que é teu tá reservado para você. Quando você faz uma aliança com alguém, você promete para ela que nos dias bons e nos dias ruins você estará. Eu sei que muitas pessoas não aguentam o processo e quebra, aí não vive o propósito. Mas com Deus, quando você faz uma aliança com Deus, você não está fazendo aliança com o menino, não. Você não está fazendo aliança com o homem, que no meio do caminho vai se sentir chateado, vai se sentir ofendido e quebrar uma aliança com você, não. Se Deus lhe prometeu, ele vai até o fim com você. Agora, se você for rebelde com os planos de Deus e com Deus, você não vai receber nada. Em Deuteronômio 28 diz tanto as bênçãos de Deus para quem é obediente, ela corre atrás de nós. Ela nos alcança. Querido, mas quando eu sou desobediente, não tem como as bênçãos do Senhor chegar até mim. E eu vim profetizar hoje para você, mente aberta. Eu vim dizer para você hoje que Jesus chegou na tua história para marcar território. Bênção para você. Aquele homem tinha tudo para a festa de casamento daquele homem dar errado. Mas Jesus havia sido convidado. Você convidou Jesus num projeto aí da tua vida. E você está vendo tudo sendo contrário àquilo que você clamou aos céus. Aquilo que você havia confiado na mão de Deus
Tá sendo contraditório com aquilo que está acontecendo. Mas você não esquece, não. Jesus está na tua história, porque você abriu porta para ele entrar. E quando você chama esse homem, querido, para estar na tua vida, pode acabar vinho, pode levantar fofoca, pode levantar mentira, podem puxar teu tapete, podem fechar a porta, podem roubar o que é teu. Jesus está na história. No meio disso tudo, Jesus vai mostrar que está com você. E foi assim que ele fez com aquele homem. E sem entender, querido, sem as pessoas entenderem. Você está entendendo? Você precisa entender, as pessoas não precisam entender. Você precisa entender que você convidou Jesus, alguma coisa tem que acontecer. Tem que ter mudança de cenário, tem que mudar a situação. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã, não sei se é agora, mas vai mudar. Você tem plantado no pé da cruz. Eu costumo dizer que quem oferta ao altar não fica sem respostas. O altar não deve nada a ninguém. Se você ofertou a tua crença, a tua fé, a tua confiança em Deus, o altar não vai negar isso para você, é resultado. Fé, querido, fé gera resultados. Resultado gera união familiar. Resultado gera mudança de ciclo, histórias sobrenaturais. Mas para isso você precisa continuar acreditando. Sabe, querido, Jesus usou aquelas talhas que não era usada para servir água pura numa mesa. Ele usou uma talha que as pessoas usavam para lavar pés, mãos, purificar. Então ele usou algo que ninguém usaria para mudar a história de pessoas que nem estava sabendo, o noivo nem estava sabendo. Quando Maria soube, Maria não levou o assunto ao noivo. Maria correu e contou primeiro para quem? Contou para quem? Para Jesus, é ele que pode mudar a tua história. Para de contar nas redes sociais, para de contar para os outros o que está acontecendo com você, conta para Jesus. Conta para Jesus, eu tenho até uma canção, não sei se é do Inário, da harpa, eu sei que eu era criança. Conta para Jesus onde é a tua dor. Conta para Jesus hoje onde é a tua dor. Fala para ele, Pai, o Senhor prometeu que eu teria filhos. E os meus filhos nasceram, mas estão na droga. Pai, o Senhor disse que eu teria filho, eu começo a gerar e o aborto inesperado vem. Pai, o Senhor disse que eu ia casar, o meu noivo virou a cabeça, foi pro mundo, tá metido com Dalila, tá enroscado com Jezabel. Pai, o Senhor disse que aquela vaga de emprego era minha. E eu comecei a trabalhar, parece que só tem levante. Foi o Senhor que prometeu. E eu continuo acreditando que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Não larga aquilo que é teu só porque falaram, querido. Só porque andam zombando, querendo... Sabe o mal de algumas pessoas? É que elas se emprestam. Ao invés delas serem vasos usados por Deus, elas preferem ser vasos usados por Satanás. E aí complica mesmo, a Zé do pé do frango mesmo. Porque aí elas começam a levantar falsos testemunhos ao teu respeito. E você começa a ficar chateado. E muitas das vezes tem pessoas que abrem mão de promessas por falácias. Porque são tantos falatórios e elas abrem mão, não abrem mão. Você convidou Jesus para a festa, Jesus vai mudar a tua história. Jesus vai mandar, querido. Jesus podia ter usado os barris que já estavam com vinho? Sim. As garrafas que estavam sendo usadas, lá os potes, as botijas, não sei. Podia, claro que podia. Mas ali já tinha gosto. Você não está entendendo. Olha, você não está entendendo a visão que Deus está me dando agora. Jesus podia ter usado aquela situação para mudar a tua história e para fazer acontecer. Mas alguém ia dizer assim, ó, só foi porque eu fiz, só rompeu porque eu dei. Ah, querido, as pessoas iam dizer, os próprios serventes poderiam pensar assim, ah, mas sabe o que acontece? A água misturou com vinho. O vinho que estava no fundo prevaleceu na cor e prevaleceu no sabor. Mas Jesus não, Jesus usou algo que ninguém usaria, aí pegou, né, as talhas que ninguém usaria para isso, né, para servir água limpa, né, querido? Obviamente não. Jesus pegou água que não tem sabor, não tem cheiro, você concorda? E colocou dentro do improvável. Quer dizer, Jesus pegou água que não tem sabor, não tem cor e colocou dentro do improvável. E saiu dali vinho. Jesus pegou coisas que não tinha sabor, que não tinha utilidade para aquilo naquele dia. Jesus pegou algo que ninguém trabalharia com aquilo
Jesus pegou justamente aquilo que ninguém queria beber, ninguém queria usar, para fazer algo melhor ainda. Você não entendeu? Então pega que é para você essa daqui. Jesus pegou essa situação hoje que você tá vivendo para mudar uma situação. Algo extraordinário, algo que você vai ter que colocar num livro. Não sei se você colocar o seu testemunho na página aí de alguma rede, eu não sei, mas vai ser preciso ser contado, escrito, para outras pessoas lerem. Porque Jesus manda te dizer hoje, eu estou pegando o improvável para fazer algo sobrenatural, nunca visto no meio dos teus. O milagre que está sendo gerado por Deus no teu cenário não foi visto pelos teus antepassados, não foi contado no meio dos teus. Embora teus avós, teus pais, teus irmãos, tuas irmãs, teus sobrinhos, tem testemunhos lindos aí para contar, mas nunca foi visto isso. Querido, Jesus pegou um improvável, algo sem cor, algo sem sabor e trouxe vida, trouxe alegria. O que Deus manda te dizer hoje, eu vou mascar, sabe? Para dar mascadinho, para você não sair daqui falando assim, eu não entendi. Nada, você vai entender o que Deus manda te dizer. Jesus pegou uma situação, algo que não tinha serventia, algo que não tinha sabor, algo que não tinha vida, algo que não tinha cor e fez ter alegria, fez ter vida, fez ter sabor. Algo incolor veio com cor, algo sem sabor trouxe sabor e algo que saiu do improvável. Ninguém usaria talha para levar água limpa, querido. Ninguém pegaria a tua história hoje. Ninguém daria crédito ao que você tem vivido na beira do caminho, do jeito que você vive, arrancado do meio da tua história, porque eu vejo homens e mulheres aqui que foram arrancados do meio da tua festa, da tua história, era o teu momento e alguém ousou colocar o bedelho e acabar com tua alegria. Aí você falou, não, Jesus, eu calculei, eu orei, eu jejuei, eu subi monte, eu desci monte, eu fiz propósito, Jesus. E o Senhor disse que daria certo, o Senhor disse que viria na minha festa, me abençoaria. E no meio do caminho você viu tudo dando errado. E perguntando para Deus, tem pessoas aqui que perguntou para Deus, Deus, por que o Senhor deixou dar tudo errado? Por que aconteceu isso? Querido, eu sinto o poder de Deus aqui para liberar algo para você. Filho, filha, eu deixei chegar onde eu queria que chegasse, para ninguém ficar com o crédito que eu, o Deus de Israel, tenho para fazer na tua história. Eu sinto da parte do mestre, do rei dos reis, para dizer para você, se tivesse acontecido naquela época, daquele jeito, alguém iria dizer, só foi porque eu custeei, só aconteceu porque eu ajudei, só rompeu porque eu paguei. E eu nunca vi, querido, homem ficar com crédito do Deus de Israel. Ele muda situações. Ele muda vento, ele destrona reis, ele coloca reis, mas o homem não fica com crédito. E aqueles barris que já estavam com o resto do vinho, que sempre fica no fundo de um guaraná aí, de um refrigerante, né? Sempre fica aí numa garrafinha de café, sempre fica aquele restinho de nada, aquela sujeirinha de nada. Jesus não ia dar crédito, Jesus não ia deixar aqueles barris, aquelas botijas, aqueles vasilhames levar crédito em algo que ele ia fazer, ele não. O que ele manda te dizer é uma coisa, eu não vou dar crédito a ninguém naquilo que eu vou fazer na tua história. Seja obediente, seja fiel. Eu sinto da parte do Eterno de dizer para você que algumas pessoas antes de 2023 já estarão contando testemunho. Muitas pessoas vão abrir e-mail, vai ter resposta. Outras pessoas haverá ligação. Outras pessoas haverá aí uma chamada de vídeo no WhatsApp, uma mensagem dizendo assim, ó, a gente precisa conversar, ó, ficou algo em aberto, ó, eu tomei uma atitude que não era da parte de Deus e meu orgulho caiu e eu entendi que quem faz e desfaz é Deus. E a pessoa ainda vai dizer pra você, pra saber que é com você. A pessoa vai dizer pra você assim, ó, ainda bem que não foi naquela época. Porque
Muitos iriam dizer que aconteceu só porque ele fez. E hoje eu entendi que Deus me amadureceu. É isso que a pessoa vai dizer para você. E eu entendi que Deus está amadurecendo você para trazer essa bênção para nós, para o Deus de Israel ficar com crédito. Ninguém, querido, vai tomar o lugar de Deus aqui na terra e nem no inferno. Porque Satanás, quando o orgulho subiu, Deus abateu ele. E ele, não satisfeito, achando que era cheio de glória, Jesus foi lá e despiu. Ele, de toda a glória, ainda pegou a chave nas mãos. A chave de Davi está na mão de Deus. O que significa isso? Autoridade está na mão de Deus. A autoridade está na mão de Deus, e Deus está te dando uma chave hoje, dizendo para você assim: hoje eu estou te dando autoridade para você começar a viver os meus planos na tua vida. Eu sinto isso da parte de Deus, eu sinto o poder de Deus nesse lugar, eu sinto o fogo do céu descendo neste lugar, e Deus liberando aqui para você uma temporada, onde, querido, haverá tempos que você vai chorar e vai dizer: pai, mas por que eu tô chorando? Por que eu tô tão alegre? Parece que você... Sabe quando chega um bebê numa família? Pode ser um bebê de cachorrinho, pode ser um bebê mesmo, filho, sobrinho. Sabe? Quando você olha aquela coisinha pequenininha, parece que você não se contenta em ver, em apertar. Se você vê todos os dias, você não se contenta. Porque é uma coisa sobrenatural você imaginar um bebezinho, um ser tão pequenininho, um serzinho tão indefeso, mas um serzinho formado pela mão de Deus. Sabe, um filho que Deus, antes de ser gerado, o Senhor já escreveu uma história para você, para mim, para o teu filho. Deus já escreveu uma história para o teu esposo, para os teus pais, antes de ser gerado. Você acha que Jesus, ele precisa de um plano B? Tem gente aí que acha que Jesus precisa de um plano B, que Jesus faz promessa na vida dos outros, aí no meio do caminho enrola, né, a Zé do pé do frango, como eu costumo dizer, e Jesus precisa de uma válvula de escape desesperado. Não! Quando Jesus te fez promessa, ele sabia o que ia dar no meio. Ele sabia que ia azedar o pé do frango, ele sabia que ia entulhar os teus poços, ele sabia que até você ia sabotar você mesmo. Como eu sempre falo, o pior de tudo é que a gente sabota a gente mesmo. Como se não bastasse Satanás com seus atributos, né, com seus vasos sabotar a gente, aí a gente parece que entra no meio também e fala: vou sabotar. Aí abre mão da promessa, abre mão de tudo, começa a debater, começa a bater boca, começa a fazer algumas coisas que o Espírito Santo fala: ei, se continuar assim eu saio de cena. O problema é que a gente mesmo sabota os planos de Deus para nós. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você: retome, que eu tô no meio da tua vida, eu tô no meio da tua história e eu vou fazer um milagre que vai impactar. Muitos acharam, querido, que era o fim. Muitos acharam que não ia dar tempo, que não ia ter festa. Mas o Deus de Israel me diz nessa noite, me libera, né? Me dá liberdade em dizer: vai dar tempo, vai ter festa, só que vai ser melhor. Só que vai ser custeada pela própria mão de Deus, não vai ser financiada pelo homem, não. Se o homem achou que você ia ficar na beira do caminho, que o vinho ia acabar, que a alegria ia acabar, que a vergonha ia chegar, ele só achou. Tem um tempo novo de Deus para você. Eu quero que você ore comigo. Pai querido, Pai amado, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, por ter nos lembrado que quando o Senhor Jesus Cristo é chamado, é convidado para as nossas vidas, é convidado para a nossa festa, alguma coisa sobrenatural vai acontecer. Pai, por mais que no meio do caminho, nós pegamos algumas direções que não provêm do Senhor e acaba a alegria acabando, acaba gerando, Pai, um conflito e até o início de um vexame. Muitas das vezes passamos por vexame. Eu não sei, Pai, o que esse homem tem passado, o que essa mulher, o que esse jovem, o que esse ancião tem passado. Mas eu posso, Pai querido, Pai amado, assegurar que o Senhor está com essa pessoa. Pai, eu não sei qual foi o diagnóstico médico, Senhor. Eu não sei se esse médico mandou para casa porque essa pessoa vai falecer, se essa pessoa foi mandado para casa porque o recurso do médico acabou, o remédio já não faz efeito, mas eu conheço o Rei dos Reis, que é o médico dos médicos, Pai, que Lázaro morto, Senhor, depois de 4 dias,
O Senhor ainda mandou que Lázaro saísse do túmulo. Pai, manda com que essa pessoa saia dessa situação hoje. Revigora a saúde, a alegria deste homem e desta mulher. Pai, abre a madre dessa mulher para que essa mulher possa gerar, meu Pai. Assim que esse vídeo chegar, que essa oração chegar, essa mulher vai orar com fé, esse homem vai gerar... Vai orar com fé e eles vão gerar com fé. Esse casal engravidará, Pai querido, Pai amado, como eu tenho recebido, Pai. Eu tenho recebido pedidos de mulheres, de homens que precisam casar, que querem ter filhos, que querem uma vaga de emprego, que parece que as portas fecharam, parece, Pai, que a alegria, que tá faltando vinho. Mas o Senhor deixou chegar até aí, para mostrar para o homem, Pai, que o que o Senhor faz é melhor, que o que o Senhor tem para essa pessoa é sobrenatural. Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, quando o Senhor vai fazer, mas eu tomo posse dessa palavra para mim. E eu sei, Pai, que esse povo também tomou posse desta palavra para eles. E eu sei, Senhor Jesus, que haverá um tempo novo para eles. Orianda decanta, alabalás, surianda decanta, alabalás. Eu selo, Pai, essa palavra no coração do teu filho e da tua filha. E eu tenho certeza, Pai, que obedecendo, os teus filhos sendo obedientes, Pai, a tua palavra, viverão ainda um 2022 de milagre e de resposta. Pega essa palavra, querido, é para você. Você estava pedindo uma resposta da parte de Deus. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, chegou a tua vez. Eu estou no cenário.